Pare de se preocupar com o que os outros pensam. O estoicismo pode te libertar. Você. Já parou para pensar quantas vezes deixou de ser quem você é para agradar os outros? Eu sei, é fácil cair na armadilha de viver para a aprovação alheia. Mas eu tenho uma pergunta para você. E se você parasse de se preocupar com o que os outros pensam? E se você começasse a viver de acordo com seus próprios valores, sem medo de julgamentos? Eu quero te mostrar como você pode se libertar dessa pressão agora mesmo. Mas antes de começarmos, dá aquele like e se inscreve no canal, porque aqui eu vou te ajudar a viver de forma mais autêntica, mais livre e com muito mais confiança. Você está pronto para parar de se preocupar com o que os outros pensam? Então, fica aqui comigo até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Vamos lá! O controle está em você. A primeira coisa que o estoicismo nos ensina é que, em última instância, temos apenas um poder: o poder sobre nossas próprias reações. Sim, isso pode soar simples, mas é revolucionário quando você realmente entende o que isso significa. Todos os dias, o mundo nos impõe desafios, críticas e situações inesperadas. Mas o que define a qualidade da nossa vida não são esses eventos em si, mas como escolhemos reagir a eles. Imagine por um momento, se você tem o poder de decidir como reagir a tudo o que acontece, então você tem o poder de manter a paz interna, independentemente do que acontece ao seu redor. O julgamento alheio não pode tocar quem você é, a menos que você permita. O problema é que a maioria das pessoas vive como se estivesse em constante espera pela aprovação dos outros. Se alguém diz algo negativo, a pessoa se abala profundamente. Se alguém não concorda com suas escolhas, ela duvida de si mesma. Isso é uma armadilha. Você está colocando o seu valor nas mãos de outras pessoas, e isso é uma forma de se entregar ao caos. Mas o estoicismo quebra essa corrente. Você não depende de ninguém para se sentir suficiente. O suficiente está em você, nas suas ações e nas suas escolhas. Como dizia Epicteto, não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir. Quando você internaliza isso, a pressão externa começa a desaparecer. O que os outros pensam já não tem o poder de te afetar da mesma forma. A reação emocional não é algo que simplesmente acontece. Muitas vezes, somos levados por nossas emoções porque não praticamos o autocontrole. Mas o estoicismo nos ensina que podemos cultivar a habilidade de responder com razão em vez de reagir impulsivamente. Isso exige prática, exige conscientização, mas, principalmente, exige paciência consigo mesmo. Quantas vezes você já se deixou consumir por algo que alguém falou, sem antes parar e refletir se aquilo realmente tem algum valor? A verdade é que o que os outros pensam de você não define o seu valor, e ao aceitar isso, você se torna imune ao poder do julgamento alheio. Imagine viver um dia inteiro sem se importar com o que os outros pensam, apenas focado no que é importante para você. A sensação de liberdade que isso proporciona é indescritível. Você começa a se perguntar: por que eu nunca pensei nisso antes? O que acontece quando você começa a viver com essa mentalidade? Você se torna mais autêntico, porque não está mais se moldando para agradar ninguém, mas simplesmente sendo quem você realmente é. Você para de se preocupar com a opinião alheia e começa a agir de acordo com o que é certo para você. Isso não significa ser egoísta, mas sim agir com base em sua própria verdade. Agora, não estou dizendo que é fácil. Por anos, a sociedade nos ensina a buscar a aprovação dos outros, especialmente nas redes sociais, onde as curtidas e os comentários muitas vezes ditam o nosso estado emocional. Mas, com o estoicismo, você começa a perceber que essas validações externas são passageiras e não definem o que você realmente é. Epicteto também dizia: a felicidade e a liberdade começam com um entendimento profundo
de que você tem o controle sobre como reage aos desafios da vida. Esse entendimento transforma tudo, porque, a partir desse ponto, você começa a ver os desafios não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para praticar o autocontrole, para testar a sua capacidade de escolher sua resposta com sabedoria. Eu sei que pode ser difícil no início. Quando você se acostuma a viver em função do que os outros pensam, mudar essa mentalidade é um processo. Mas o segredo está em começar a perceber o que está sob seu controle e o que não está. Quando você se concentra no que é seu, suas ações, sua atitude, seu comportamento, o peso das expectativas externas começa a perder força. Quando o estoicismo diz que o único controle que temos é sobre as nossas próprias reações, ele está nos convidando a exercer nossa força interior, a escolher conscientemente como nos posicionamos diante do que acontece ao nosso redor. Isso cria uma mentalidade resiliente, capaz de lidar com qualquer situação sem perder o equilíbrio. Parece simples, mas a realidade é que estamos sempre sendo bombardeados por opiniões, críticas e julgamentos. Mas, ao focar no que você pode controlar, você aprende a se proteger emocionalmente. Você não se torna insensível, mas desenvolve uma fortaleza interna que te permite absorver os golpes do mundo sem que eles te quebrem. Epicteto nos lembra que a única verdadeira liberdade está em viver de acordo com os nossos próprios valores, não importando o que os outros pensam. Isso é libertador, porque, quando você se torna autêntico, você atrai as pessoas que realmente compartilham dos seus valores e interesses, ao invés de tentar agradar todo mundo e se perder no processo. Quando você começa a viver para si mesmo e não para os outros, as portas da liberdade emocional se abrem. Você começa a perceber que a aprovação dos outros não é o que te dá segurança ou paz. O que te dá paz é saber que você está sendo fiel a quem você é e ao que acredita. Vamos falar sobre um ponto interessante: a sensação de que precisamos agradar a todos. Isso nos leva a uma jornada sem fim de tentar se encaixar em moldes que não são nossos. O estoicismo ensina que você não precisa agradar a todos, porque no final das contas, agradar a si mesmo é o que importa. Não no sentido de ser egoísta, mas no sentido de agir de acordo com os seus princípios, sem depender da validação externa. Quando você pratica essa ideia do controle, você começa a notar que as críticas e as opiniões externas já não têm o mesmo peso emocional. É claro que não estamos falando de ignorar as críticas construtivas, mas sim de não se deixar consumir por palavras vazias ou por expectativas que não condizem com a sua verdadeira essência. Então, eu te pergunto, quanto tempo você tem perdido tentando agradar às expectativas dos outros? E mais importante, como seria a sua vida se você realmente entendesse que a única pessoa que você precisa agradar é você mesmo? O controle que o estoicismo nos ensina não é sobre controlar os outros ou o mundo, mas sobre controlar como reagimos. Quando você começa a entender isso, você toma o poder de volta sobre a sua vida, sobre suas escolhas e sobre como se sente em relação ao que acontece. Quando você começa a reagir com mais sabedoria, mais serenidade, você sente uma grande paz interior. Isso não significa que você vai ser indiferente ou insensível, mas sim que vai responder com calma, equilíbrio e confiança, sem ser arrastado pela maré das expectativas externas. O estoicismo nos dá uma das maiores lições. A verdadeira liberdade está em não depender de ninguém para definir quem você é ou o que você deve fazer. Essa é a chave para viver uma vida mais leve, mais autêntica e mais plena. O julgamento dos outros é reflexo deles, não seu. Quando você começa a entender que o julgamento dos outros é, na verdade, um reflexo das crenças, inseguranças e experiências deles, a sua vida muda. Parece difícil de acreditar no começo, mas, ao refletir sobre isso, começa a fazer muito sentido. Quando alguém julga você, eles estão, na verdade, projetando suas próprias experiências e crenças sobre a sua vida.
E isso não tem nada a ver com quem você realmente é. Essa visão limitada da outra pessoa é influenciada por tudo o que ela passou, pelas suas próprias inseguranças e pelos padrões que ela estabelece. Cada um de nós vê o mundo através de lentes únicas, criadas por nossa educação, nossas vivências e até mesmo as expectativas sociais que absorvemos ao longo da vida. Quando alguém te critica ou te julga, o que está acontecendo é que essa pessoa está, inconscientemente, vendo você através da sua própria perspectiva, não da sua verdadeira essência. Por exemplo, se alguém te critica por ser muito sério ou não se encaixar no grupo, talvez essa pessoa tenha dificuldades em aceitar quem não segue a mesma linha de comportamento dela. Essa pessoa pode sentir que, para ser aceito, precisa se encaixar em padrões sociais específicos. Ou talvez ela tenha uma visão de mundo onde a diversão e a aceitação são sinônimos de conformidade. Mas isso não é um reflexo de você, e sim das crenças dela sobre o que é certo ou errado. Ao entender essa dinâmica, você começa a libertar-se do peso das expectativas alheias. O julgamento, então, deixa de ser algo que você precisa internalizar, pois você sabe que ele é sobre a outra pessoa e não sobre você. Eles estão projetando as próprias inseguranças, medos e limitações, e não podem ver você com clareza. E, sinceramente, você pode pensar: mas o que eu faço com as críticas que realmente machucam? Aqui está o ponto fundamental do estoicismo. As críticas só podem te atingir se você permitir que elas entrem no seu coração. O julgamento só tem poder se você der a ele esse poder. O que os outros pensam é irrelevante se você está centrado em quem você é e no que você representa. Quando você se dedica a viver de acordo com seus próprios valores, sem se preocupar com o julgamento alheio, você começa a encontrar um senso de liberdade incomparável. Ao focar no seu caráter, você passa a desapegar-se da necessidade de aprovação externa. Isso não significa ser indiferente ao feedback construtivo, mas sim ter a consciência de que, no final das contas, a sua vida é sua. Você é o responsável por tomar as decisões que definem quem você é, e não a opinião de outras pessoas. Imagina o quanto de energia você gasta todos os dias tentando agradar a todos, tentando ser aceito e preocupado com o que as pessoas pensam de você? É exaustivo, certo? E tudo isso porque estamos fazendo algo que está além do nosso controle, tentando controlar a visão de outra pessoa sobre nós. O estoicismo nos ensina que, quando focamos na nossa própria virtude e nas nossas ações, deixamos de lado o que está fora do nosso controle, e a vida começa a fluir com mais naturalidade. Quando você começa a perceber que o julgamento dos outros é, na verdade, sobre a visão deles de si mesmos, você ganha uma nova perspectiva. Aquelas críticas que antes te afetavam começam a se dissolver, porque você entende que são baseadas em uma visão distorcida, não na realidade. Isso é libertador, porque você já não se sente mais tão vulnerável às opiniões alheias. Por exemplo, se alguém te critica pela sua aparência, isso pode ser um reflexo das inseguranças daquela pessoa. Talvez ela própria tenha dificuldade em aceitar a sua imagem, ou deseje que os outros se encaixem em um padrão específico de beleza. Mas, ao invés de se deixar afetar por essa visão estreita, você pode usar isso como uma oportunidade de reflexão sobre o que realmente importa: a sua saúde, o seu bem-estar, a sua autoestima. Isso é o que os estoicos nos ensinam, a focar no que realmente importa, no que está dentro do nosso controle. Imagine, por um momento, a liberdade que vem ao entender isso. Você não precisa mais buscar validação em cada comentário ou olhar crítico. Você pode, finalmente, viver sua vida sem o peso das expectativas alheias. E isso é profundamente libertador. Agora, a ideia não é se tornar insensível ou indiferente. Isso seria um erro. O estoicismo nos ensina que, sim, devemos refletir sobre o que os outros falam, mas sempre com a consciência de que isso
é uma projeção deles, não uma verdade absoluta sobre quem somos. Isso nos permite ter um olhar mais claro sobre o que podemos melhorar, sem nos perdermos em críticas destrutivas que não fazem sentido. A verdadeira liberdade, portanto, vem de parar de se importar tanto com a opinião dos outros, porque, na verdade, o que eles pensam de você não tem impacto real na sua vida, a menos que você permita que isso tenha. O que importa é como você se sente consigo mesmo e a qualidade das suas próprias ações. Quando você começa a viver dessa maneira, os julgamentos dos outros deixam de ter poder sobre você. Esse processo de libertação, no entanto, exige prática. Não é algo que acontece da noite para o dia. Mas quanto mais você reflete sobre isso, mais você percebe que as opiniões dos outros são apenas fragmentos da realidade deles e não representam a verdade objetiva sobre quem você é. É um trabalho diário de autoconhecimento e prática do autocontrole. Esse é um conceito essencial no estoicismo. Não permita que o julgamento dos outros defina quem você é. Você tem a capacidade de escolher como reagir, e isso é um poder imenso. O julgamento dos outros não pode te afetar, a não ser que você o permita. Então, se alguém te julgar, lembre-se, isso é sobre eles, não sobre você. Vamos lembrar, a autenticidade vem de viver a sua verdade, sem a necessidade de se justificar ou se moldar às expectativas alheias. Os estoicos estavam profundamente conscientes de que a nossa felicidade e paz interior dependem de não nos perdermos nos julgamentos externos. Quando você aprende a viver dessa forma, você passa a agir de acordo com os seus valores, sem medo de desapontar alguém ou ser mal interpretado. Eu sei que pode ser desafiador, especialmente se você passou a vida toda buscando aprovação. Mas, ao focar no que é verdadeiro para você, você se torna uma pessoa mais forte e mais resiliente. Você já não vive para agradar os outros, mas para ser fiel a si mesmo. Isso te liberta e te faz mais forte diante dos desafios da vida. Pense agora, qual seria a sua vida se você não se importasse tanto com o que os outros pensam? O que você poderia alcançar? O que você poderia fazer se deixasse de lado esse medo constante do julgamento? Não seria incrível? Quando você começa a aplicar esse princípio do estoicismo, você começa a perceber que a sua vida é mais leve e cheia de propósito. O julgamento dos outros, então, se torna algo insignificante. Você não precisa se preocupar com o que eles pensam, porque você sabe quem você é e qual é a sua verdade. Como começar a aplicar isso na sua vida? Agora que você entende que o julgamento dos outros é reflexo deles e não seu, é hora de aplicar isso de forma prática no seu dia a dia. E aqui vai o primeiro passo. Sempre que perceber que está se preocupando com a opinião de alguém, pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle? Essa pergunta simples pode mudar tudo. Se a resposta for não, então você precisa deixar ir. Deixe o peso do julgamento alheio sair da sua mente. A única coisa que você pode controlar é a sua ação, sua reação e as escolhas que faz. Esse exercício vai te ajudar a perceber que, muitas vezes, a ansiedade e o estresse que sentimos vêm de nos preocuparmos com coisas que não podemos controlar. As palavras dos outros, as expectativas alheias, tudo isso está além de nosso controle. Então, por que deixar isso te afetar? A liberdade vem quando você decide deixar ir o que não é seu. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Você se sente mais leve. As coisas que antes te deixavam ansioso, as críticas que te atingiam diretamente, começam a ter menos poder sobre você. Você começa a perceber que, na verdade, o que os outros pensam não muda quem você é, nem o valor que você tem. Agora, além de perguntar se está dentro do seu controle, outra prática valiosa é focar nas suas virtudes. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com os nossos próprios valores,
em vez de ficar buscando validação externa. Pergunte a si mesmo: estou sendo fiel aos meus valores? Estou tomando ações que estão alinhadas com quem eu realmente sou? Quando você responde a essas perguntas, a preocupação com a aprovação dos outros se torna cada vez mais irrelevante. A chave para essa transformação está em começar a cultivar o seu caráter, em vez de se preocupar com o que os outros pensam. Quando você está focado em ser a melhor versão de si mesmo, os julgamentos externos se tornam apenas ruídos distantes, que não interferem no seu caminho. O verdadeiro poder vem de dentro, da certeza de que você está agindo de acordo com seus princípios. Isso não significa que você vai ignorar completamente o feedback dos outros. Claro que ouvir uma crítica construtiva ou um conselho sincero pode ser útil. O ponto é que você vai aprender a separar o que realmente importa do que é apenas barulho, e vai se concentrar naquilo que te ajuda a crescer, não no que te faz duvidar de quem você é. Uma prática que eu te convido a fazer é, no final de cada dia, fazer uma reflexão sobre suas ações. Pergunte a si mesmo: hoje eu agi de acordo com os meus valores? Isso vai te ajudar a se alinhar com aquilo que realmente importa, e você vai começar a perceber que o julgamento alheio perde sua importância natural. E lembre-se, o caminho do autoconhecimento é contínuo. Não espere que isso aconteça da noite para o dia. Comece com pequenas ações. Cada vez que você deixar ir uma preocupação desnecessária, cada vez que focar no que está dentro do seu controle, você vai fortalecer a sua paz interior. Essa prática se torna cada vez mais natural, até que você não precise mais se perguntar: isso está dentro do meu controle? A resposta será automática. Por fim, um dos maiores ensinamentos do estoicismo é sobre a impermanência de tudo. As opiniões dos outros, os momentos de julgamento, tudo isso passa. O que fica é a sua verdadeira essência, que está em constante evolução. Então, se preocupe mais com a pessoa que você está se tornando e menos com o que os outros pensam disso. Quando você começa a aplicar esses princípios do estoicismo, você percebe que a vida se torna mais simples. O julgamento dos outros já não é mais um obstáculo. Você se torna mais focado, mais autêntico e, acima de tudo, mais livre para ser quem você é, sem medo de ser julgado. E essa é a verdadeira liberdade. E aí, como se sente agora? Depois de tudo o que falamos, fica claro que a chave para viver com mais liberdade e autenticidade está em parar de se preocupar com o que os outros pensam. O julgamento deles não define quem você é. E, ao focar no que você pode controlar, suas ações e seu caráter, você começa a se libertar desse peso. Se esse vídeo fez você refletir, se você sente que finalmente pode dar um passo em direção à sua verdadeira essência, não esquece de deixar o like aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal para não perder mais dicas como essa, que podem transformar a sua vida. Eu quero ver você crescendo, se tornando mais forte e mais verdadeiro todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, você é quem você decide ser.